Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Mais uma semana na colina histórica, semana, porém, de preparação. Vasco da Gama não entrará em campo pelos próximos 10 dias por conta da data FIFA, mas dentro do CT Moacir Barbosa a preparação seguirá a todo vapor para uma sequência de jogos importantes que o Vasco terá nesse final de outubro. O Vasco volta enfrentando o São Paulo no dia 15 em São Paulo. O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro no dia 19. Tem 2 jogos em São Januário contra Cuiabá e Bahia. 3 jogos importantes pelo brasileiro e uma grande decisão pela Copa do Brasil. E essa data FIFA, meu amigo, será essencial para essa sequência fechando o mês de outubro. A gente, é claro, aqui nesse Acorda Vascão vai trazer novidades importantes a vocês exatamente dessa data FIFA, uma data aí que poderá ser muito boa para o Vasco da Gama, uma data boa de preparação, é claro, visando esse retorno às partidas. Importante também data para o retorno até mesmo do volante Jair. A expectativa é para que o jogo contra a equipe do São Paulo a gente já possa ter o Jair novamente à disposição do técnico Rafael Paiva. E também uma data FIFA, é claro, muito importante olhando para o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa do Brasil. A gente vai falar muito sobre isso, vamos falar também sobre um problema aí que tivemos nesse último jogo contra a equipe do Juventude envolvendo Pedrinho e a arbitragem. O Pedrinho não gostou nada da atuação do árbitro do jogo contra a equipe do Juventude nesse último sábado e fez duras reclamações, inclusive, ao árbitro ainda no período do intervalo. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão, um assunto muito importante, realmente, que chateou a diretoria nesse jogo contra a equipe do Juventude. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, sempre com muita informação, muita vascainidade, muita notícia e muito, é claro, realmente Vasco. Esse é o grande objetivo aqui do nosso canal, trazer um pouco de Vasco da Gama para a sua casa. Então, contamos muito aí com a sua presença no nosso canal diariamente. Aqui estamos cheios de informações 3 vezes por dia a você. E contamos, é claro, também com a sua inscrição e o seu like. Isso ajuda muito aí o nosso crescimento. Isso faz com que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas e o nosso trabalho também possa vir a ser divulgado e a crescer. Então, não sai desse vídeo sem deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento aqui do nosso canal. Estamos aí na meta de chegar aos 140 mil inscritos, então conto muito aí com a sua ajuda para que isso possa vir a acontecer o quanto antes. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês esse Acorda Vascão, falando sobre o jogo que tivemos aí nesse último sábado contra a equipe do Juventude, né? O Vasco que entrou em campo se preparando para esse jogo, se preparando, é claro, para... Eu falei muito com vocês sobre isso, é importante. O jogo de Juventude, por incrível que pareça, foi uma grande preparação, né? É claro que é um jogo importante olhando pelo lado do Campeonato Brasileiro, mas era um jogo que desde o início tinha essa pegada de ser uma partida que anteciparia um jogo tão decisivo que teremos contra o Atlético Mineiro. Foi a última vez que o Vasco ele pisa em São Januário antes de enfrentar o Atlético pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. E é exatamente por isso que a gente utilizou essa palavra aqui. O Vasco entrou em campo se preparando, porque sim, é uma grande realidade. O Vasco hoje ele foca completamente tudo, meu amigo, para o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 19 de outubro. Esse é o foco do Vasco, esse é o objetivo do Vasco, o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Vasco é derrotado, a gente já vai entrar em alguns assuntos importantes envolvendo essa partida com relação à arbitragem, e o Vasco, após a derrota,
ele não voltou ainda aos gramados do CT Moacir Barbosa. O Vasco perde para o Juventude no sábado. Ontem o elenco ganhou folga. O Vasco ainda ele não divulgou, né, a sua programação no site. A expectativa é que hoje, segunda-feira, também o grupo possa ganhar novamente folga e retorne aos gramados amanhã no CT Moacir Barbosa. A gente vai ter mais detalhes aí sobre isso nas próximas horas e, é claro, iremos trazer a vocês, mas a expectativa é que realmente apenas amanhã o grupo venha a retornar aos treinos. O Vasco da Gama terá terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Um período aí de exatamente 8 dias de preparação para enfrentar o São Paulo na quarta e logo após enfrentar o São Paulo, sem ser nesta quarta, na outra, voltar aos gramados para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, data marcada pela CBF para sábado às 6h30 da tarde. O Vasco, é claro, além de se preparar para o Atlético Mineiro, terá aí 3 jogos importantes nesse mês de outubro pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil, né? O Vasco da Gama terá 3 jogos importantes aí pelo Brasileirão. O Vasco enfrenta o São Paulo no dia 15, enfrentará a equipe do Cuiabá no dia 24 e logo em seguida, no dia 28, enfrentará o Bahia. Nesses 3 jogos, 2 serão em São Januário, contra a Bahia e contra a equipe do Cuiabá. 3 jogos assim que, sinceramente, se o Vasco focar, se o Vasco tiver bons jogos, se o Vasco conseguir entrar em campo assim, com o objetivo de conquistar a vitória, o Vasco consegue vencer 3 adversários. Esses 3 times, o Vasco tem total capacidade de vencer. O Vasco tem total capacidade de enfrentar o São Paulo. A partida que vai acontecer, salvo engano, em Ribeirão Preto, não será no Morumbi. Só não sei aqui o estádio Lucerto, se ou vai ser no estádio do Botafogo de São Paulo ou no estádio de Guarani de Campina Grande. O certo é, o Vasco da Gama tem totais condições de vencer o São Paulo, mesmo longe do Rio. O Vasco da Gama tem totais condições de vencer o Cuiabá em São Januário e obrigação. E o Vasco tem totais condições de vencer o Bahia em São Januário. São 3 jogos que o Vasco vencendo. O Vasco saiu hoje dos 38 e o Vasco da Gama chegaria aos 47 pontos. O Vasco, aos 47 pontos. Então, assim, é uma sequência de 3 jogos que faria com que o Vasco da Gama ele confirmasse a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E de acordo com os últimos Brasileirões, a equipe que fecha o ano com 58 pontos, ela chega sempre a uma pré-Libertadores. Então, assim, o Vasco ele pode fechar essa sequência de Bahia, São Paulo e Cuiabá com 47 pontos e a 11 pontos de distância do que seria o número mágico para chegar a uma Libertadores 2025, sendo que teria 11 pontos para serem conquistados em 7 jogos, que no caso são 21 pontos. 11 pontos em 21 não é uma loucura pensar que o Vasco poderia conquistar. Então, assim, essa sequência que o Vasco terá nesses 3 próximos jogos serão essenciais para que o Vasco possa definir qual será o objetivo do Cruz Maltino até o final do Campeonato Brasileiro. E é claro, além dessa sequência importantíssima, tem também o jogo contra o Atlético Mineiro, que é o jogo do ano do Vasco da Gama. E além da data FIFA ser uma data importante de preparação para essas 3 partidas, é também uma data muito importante para que o técnico Rafael Paiva possa entender os atletas que terá à disposição, de todas as formas, de todos os jeitos. Essa é a grande realidade. E dentre esses jogadores, tantos que hoje estão no elenco, quanto também os que não estão, a expectativa é grande para a questão do Jair. Essa data FIFA será muito importante para que o Jair possa retornar aos gramados. Jair sofreu uma lesão grave de joelho, né? Ele que rompeu os ligamentos do joelho em fevereiro desse ano no jogo contra a equipe do Flamengo. E há uma expectativa muito grande que após essa data FIFA o Jair possa retornar aos gramados. O Jair já é um atleta que treina com grupo, já está liberado pelo departamento fisiológico do Cruz Maltino. O grande problema hoje, porém, do Jair é a questão física. Está muito abaixo, está sem ritmo de jogo. Então, assim, estamos num momento hoje da temporada em que o nível de intensidade nos jogos estão sendo muito altos. A gente viu esse jogo contra o Atlético Mineiro, a gente viu o jogo contra o Juventude, em que o atleta como o próprio Juan Esforça, que não é um jogador intenso, como ele ficou para trás. Então, assim, os atletas, para entrarem em campo, eles têm que estar muito bem fisicamente. E o Jair, por conta de estar 8 meses longe dos gramados, meu amigo, ritmo, entendimento de jogo, intensidade, é algo que infelizmente ele não tem. Então o Vasco ele está tentando fazer com que o Jair volte a conquistar esse ritmo de jogo. Não à toa, nos jogos contra Cruzeiro e Atlético Mineiro em que o elenco fica em Minas Gerais, o Vasco faz questão de levar o Jair, mesmo ele não sendo relacionado para os jogos, mesmo ele não entrando, mesmo ele não estando apto ainda a vestir a camisa do Vasco da Gama e entrar dentro dos gramados, o Jair ele participou de tudo. Dos treinos, o Jair chegou
a fazer o aquecimento junto com o elenco no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Já que ele estava relacionado à viagem, ele participou do aquecimento. É um jogador que hoje o Vasco faz questão de colocar ele para participar de todas as etapas, para até fazer com que o quanto antes ele volte a estar à disposição. E esse período que o Vasco da Gama terá de terça-feira, muito provavelmente data em que o Vasco estará de volta ao CT, no caso amanhã, até a próxima quarta, é um período de 8 dias essencial para que o Jair possa estar à disposição. Não se surpreendam se no jogo contra a equipe do São Paulo na próxima quarta-feira a gente já possa ver o Jair de volta aos gramados. O Paulinho já é uma outra questão, mas o Jair está mais perto de nunca de retornar. E o Paiva, inclusive, ele foi perguntado exatamente sobre essa questão, se há uma possibilidade do Jair voltar aos gramados. E ele respondeu isso daí a vocês. A respeito do Jair e Paulinho, Jair já está num processo mais adiantado, já está treinando com o grupo, né? Muito tempo parado, baixo ritmo de jogo, mas a gente tem que ver essa semana que a gente vai ter de trabalho para ver se ele já pode ser, pelo menos numa relação, pensar em colocar ele numa minutagem mais baixa, né? Paulinho ainda está no processo de transição, não volta tão já, mas a gente sabe que o Jair é um jogador que a qualquer momento pode aparecer aí na relação. Tudo bem. O torcedor vascaíno é desse jeito, é dessa forma. Jair, cada vez mais próximo do seu retorno, seria de fato um baita reforço, né, para o elenco do Vasco da Gama. E bom, vamos falar sobre outro assunto aqui com vocês, ainda envolvendo esse jogo do último sábado contra a equipe do Juventude. Vamos falar um pouquinho com vocês com relação à arbitragem, né, porque infelizmente a arbitragem é algo que sempre acaba atrapalhando o Vasco. Falei muito com vocês, inclusive, no meu pós-jogo. Cheguei a comentar, uma aspas que eu utilizei foi: gostaria muito de vir aqui e criticar a arbitragem do senhor Caio Max Augusto de Vieira, até porque eu estava me preparando para criticá-lo. Mas a entrada do Souza, ela tira completamente a oportunidade de a gente chegar e criticá-lo por uma expulsão. Porque, meu amigo, assim, não tem nem como defender o Souza, né? O que ele fez nesse último sábado contra o Juventude é indefensável. Merecia a expulsão, merecia o cartão vermelho, foi infelizmente muito bem expulso. Mas a arbitragem do senhor Caio Max Augusto Vieira, ela ainda trouxe certos problemas. Eu não gostei da arbitragem dele. Critiquei sim a arbitragem dele aqui com vocês no pós-jogo, a não ser o lance da expulsão, infelizmente favorável ao Juventude, desfavorável ao Vasco da Gama. Eu achei um árbitro muito confuso, um árbitro com muitas inversões de falta, um árbitro que, assim, estava dando tudo para o Juventude e nada ao Vasco, mas faltas bobas que ele dava para o Juventude que não era absolutamente nada. Os jogadores do Juventude eles já estavam entendendo, né, que assim, o árbitro estava do lado deles. Era só se jogar que a falta seria marcada. E muitas faltas que eram para ser marcadas a favor do Vasco não foram marcadas. Caio Max Augusto Vieira deixava o jogo seguir. Tudo isso foi estressando muito todo o elenco cruzmaltino. E na súmula relatada pelo árbitro após a partida contra o Juventude, foi-se divulgado algo que rolou entre ele e o Pedrinho. Ele relatou na súmula assim, ó: após o término do primeiro tempo, quando me dirigi ao vestiário de arbitragem no turno de acesso, foi abordado pelo senhor Pedro Paulo de Oliveira, Pedrinho, presidente do Vasco, que me abordou gritando com o dedo em riste, em tom intimidatório, as seguintes palavras: você está de brincadeira, você inverteu todas as faltas laterais. Nesse momento informei que iria relatá-lo na súmula e mesmo proferiu as seguintes palavras: vou enviar um ofício na CBF. Ainda gritando até a minha entrada no vestiário da arbitragem, declaro que me senti ofendido. Então, Pedrinho aí deu uma dura no árbitro Caio Max Augusto Vieira após o primeiro tempo da partida entre Vasco da Gama e Juventude, porque de fato a arbitragem dele foi muito ruim em São Januário nesse último sábado, e o Pedrinho, né, dando uma dura, assim, representando a vasquinidade de todos nós, dando uma intimada no árbitro, um jogo aí realmente que acontece, esse jogo psicológico, é por isso que eu falo, é isso que tem que ser feito, não é o Léo, e foi divulgado, a gente vai voltar a criticar o Léo aqui, né, sempre para nesse assunto, não é chegar pro árbitro e pedir desculpa, pô, tá de brincadeira. O Léo no jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira passada, tem um lance lá que o árbitro dá uma chegada nele, após uma falta cometida nele no Hulk, e o Léo vira e fala: pô, desculpe, você tá certo, você não pode falar nunca isso para um árbitro. A arbitragem é um jogo muito mental, isso que o Pedrinho fez mexe com a mente, não à toa. Até a atuação do árbitro no segundo tempo foi muito mais favorável ao cruzmaltino. Assim, não favorável, mas foi o certo, né? Foi equilibrada. Primeiro tempo era muita falta louca que ele estava marcando a favor aí da equipe do Juventude. Então, assim, mostra como o Pedrinho hoje é um presidente que está favorável ao Vasco, que comprou o barulho do Vasco, que quer o melhor pelo Vasco da Gama. Para ele chegar e falar com o árbitro no intervalo,
é porque realmente a vascainidade do Pedrinho está muito aflorada. E a gente espera que essa vascainidade ela vá em todos os âmbitos. Porque assim, sinceramente, o que a imprensa ela faz com o Vasco da Gama é algo inacreditável. Eu percebi logo no jogo desse último sábado contra a equipe do Juventude como a transmissão ela pesa contra o Vasco. Por quê? Houve nesse último sábado um lance do Hugo Moura no Alan Ruschel, uma dividida em um determinado momento bem forte entre os dois, que ocorreu no meio de campo. Ambos eles chegam com o pé, mas de fato o pé do Hugo Moura ele tá um pouquinho alto e vai na canela do Alan Ruschel. Um lance até, ao meu ver, passível de expulsão. O Hugo Moura teve muita sorte de não ser expulso nesse lance. Mas o mais surreal para mim é como logo após o acontecimento do lance, a transmissão já começou a mostrar o lance para todo mundo. Todo mundo que estava acompanhando a partida começou a ver o lance assim de uma forma muito rápida. E o mais impressionante, ao meu ver, é que se a gente vai nas redes sociais, do Sport TV, o lance está aparecendo lá. O Sport TV ele divulga o lance nas suas redes sociais. Lance que tem um alcance aí de muitas pessoas. Já viram aí esse vídeo. Então assim, qual é o critério disso, cara? Minha pergunta é essa, qual é o critério disso? Porque em lances em que a gente fica se questionando se foi pênalti ou não a favor do Vasco, se era para o adversário do Vasco ter sido expulso ou não, a transmissão não passa um detalhe do lance, um fio do lance, nada. A transmissão ela fecha o jogo, fecha a transmissão, sem repassar um lance, quando é questionado a favor do Vasco. Só dá uma câmera. Agora quando o lance ele é questionado contrário ao Vasco, meu amigo, aparece câmera de tudo quanto é lado e até nas redes sociais, com a entrada dividida perigosa, com os dizeres, né, dividida perigosa, e o título perguntando assim, ó, sem te ler, a matéria tá dividida perigosa bem na capa e tá, ficou barato. O Moura teve essa dividida com o Alan Ruschel, não rolou o cartão pro jogador do Vasco, errou o árbitro. Então assim, cara, é surreal, é completamente querendo prejudicar a imagem do Vasco da Gama, querendo passar uma imagem de que o Vasco é um clube favorecido. A pergunta que eu faço é, pra quê? Qual é o objetivo disso? Eles fazem de tudo pra prejudicar o Vasco. Não gostam do Vasco da Gama. E só não vê quem não quer. Isso prova mais do que nunca isso. Quando é algo a favor do Vasco, nem sequer o lance aparece de novo na transmissão. Agora, quando é algo contra o Vasco, eles botam o lance em diferentes ângulos e ainda colocam lá nas suas redes sociais e perguntam, ficou barato? Realmente é hilário. É brincadeira. Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira. Já, claro, estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, contando muito com a presença e a participação de todos vocês. Show de bola? Vambora, vascaíno, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.